Meus prezados irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos analisar agora o verso 4 do capítulo 1 de Romanos. Eu vou ler desde o início para contextualizar. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. É mais um texto que aparentemente não nos diz nada de novo, nada de anormal, mas é um texto maravilhoso, porque nos afirma categoricamente que depois da ressurreição de Cristo fora convincentemente comprovada a filiação divina de Cristo. Coisa que, como eu disse num vídeo anterior, algumas religiões presentes no mundo hoje não aceitam como verdade, especialmente a religião islâmica. Para a religião islâmica, Cristo foi apenas Jesus, no caso, né? Porque eles não aceitam Jesus como Cristo. Vai um cafezinho aí. Eles não aceitam a figura de Jesus como Cristo, muito menos como Filho de Deus. Os muçulmanos afirmam que Deus, ou seja, o Alá deles, não possui filho e não precisa de filho. Ou seja, segundo a ótica muçulmana, quem resolve os problemas dos muçulmanos entre eles e Alá são eles mesmos. São eles, os muçulmanos, que têm que resolver os seus problemas com Alá. Alá não designou nenhum filho, porque Alá não tem filho, né? Então, Alá não designou ninguém para resolver os problemas dos muçulmanos. Os problemas que os muçulmanos têm com ele, né? O litígio que o povo muçulmano tem com ele. É o próprio muçulmano que tem que resolver o seu problema, o seu litígio com Alá. Não existe filho de Deus. Deus não tem filho. É isso que afirma a religião islâmica. Mas para nós cristãos, vejam só, o nosso Deus não é um Deus solitário. Quando eu digo Deus, é o Deus Pai. Porque a nossa linguagem é muito limitada, muito pobre, muito medíocre para poder tratar das coisas relativas à pessoa de Deus. Os nossos conceitos são limitados, são medíocres, são pobres para tratar, para qualificar, para caracterizar, para definir o que é Deus, quem Ele é. Nós sabemos disso. O próprio Paulo, aqui em Romanos capítulo 11, ele deixa bem claro o seguinte, olha, o conhecimento de Deus, ele não pode ser sondado. O conhecimento de Deus é inescrutável, é insondável. Então, eu tenho dito isso também aqui de forma cansativa na TV Caminho Livre. E Paulo diz aqui em Romanos 1:4, que Cristo fora designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pelo quê? Pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E um fato que salta aos olhos é o seguinte, é que Jesus foi designado. Designado. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, antes de ser designado como Filho de Deus, ele era um com Deus. Ele era Deus também, como o próprio João afirma. E não custa nada a gente ler, porque nós estamos aqui para isso, para estudar a palavra e as implicações do que Paulo diz em Romanos, em todo o livro de Romanos. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por isso que Cristo, logo após passar pela ressurreição, essa ressurreição foi obra do Deus Espírito Santo,
ele é designado filho de Deus. Jesus, veja bem, Jesus não foi criado. Jesus não é um ser criado, como dizem os seguidores de Ário, os arianos. Ário, dentre outras coisas, ele afirma que Cristo fora criado numa época tão distante da eternidade pretérita que ele se parece, né? Ele parece como ele se apresenta a nós como um ser incriado. É mais ou menos isso. Eu não me lembro bem da afirmação de Ário. Eu só sei que Ário não aceitava a divindade de Cristo. E todos estes que, assim como Ário, pensam, também não aceitam a divindade de Cristo. E se consideram cristãos. Isso é que é interessante. Se consideram cristãos, seguidores desse Cristo maravilhoso, muitos que não aceitam mais a divindade do próprio Cristo. Não, Cristo era uma criatura, ele foi uma criatura, Deus o criou. Ele não existia enquanto Deus ou como Deus. Ele não existia. Deus é um só, é uma pessoa só. Né? E aí entra questões muito profundas que não é o nosso foco discutir aqui hoje. Mas quem sabe a gente ainda discute esse tema de modo bem profundo, de modo sereno e calmo, sem querer, veja bem, sem querer acusar ninguém de qualquer coisa que seja. Nós estamos aqui com o propósito de acusar, estamos aqui com o propósito de revelar o que a palavra de Deus diz, certo? Então, o Jesus, como Filho de Deus, foi designado. Ele não era originalmente Filho de Deus, por que não? Porque ele era o Verbo eterno que estava com Deus e era Deus. Ele estava junto com Deus e era Deus também. Nesses primeiros 4 versículos aqui de Romanos capítulo 1, nós temos a menção da Trindade. Porque Paulo começa falando a respeito do Evangelho de Deus, que ele era escravo de Cristo Jesus. Ele também diz que este Evangelho diz respeito a Cristo, mas ele afirma aqui no verso 4 que Cristo ressurgiu dos mortos graças ao poder do Espírito de Santidade, do Deus Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que ressuscitou, que trouxe à vida este Cristo que veio em carne da descendência de Davi. Este Cristo fora ressurgido pelo Espírito Santo em carne. E quando ele ressurge, quando ele é ressuscitado, ele é designado Filho de Deus. Filho de Deus com poder. Ele é o Filho de Deus que toma o nosso lugar. Ele é o Filho de Deus que assume os nossos pecados e a nossa culpa. Ele é o Filho de Deus que havia morrido por nós e que agora, como Filho de Deus ressurgido dos mortos, nos representa junto a Deus. Isso é ou não é boas novas, meus queridos irmãos? Isso é boas novas. Nós temos aqui, então, a menção da Trindade. Cada ser da Trindade desenvolvendo um papel de suma importância na salvação do povo de Deus. Então, este texto, ele é um texto importante porque ele nos diz que Jesus não era originalmente Filho de Deus. Ele era Deus juntamente com Deus. E foi designado Filho de Deus após ter ressurgido dos mortos. Por quê? Porque ele cumpriu a sua missão de levar sobre si mesmo os nossos pecados, de nos justificar com isto. Por isso Cristo é chamado de nosso irmão. Nós somos agora irmãos de Cristo. Cristo, como Filho de Deus, tem como irmãos a todos nós que cremos nele.
Mas ao mesmo tempo em que nós somos considerados irmãos por conta do que Cristo fez, por conta do que ele era e por conta dessa designação como Filho de Deus, apesar de tudo isso, ele é Senhor nosso. O nosso irmão mais velho é nosso Senhor também. Devemos obediência a ele. Meus amados irmãos e amigos, esta é uma informação importantíssima para todos nós cristãos. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor, nós somos seus servos. Não somos nós que decidimos, não somos nós que palpitamos, não somos nós que tomamos as rédeas da nossa vida, não somos nós que devemos controlar a sua igreja, controlar, manipular, dominar. Ele é o Senhor nosso. O Filho de Deus, Cristo, que fora designado como Filho de Deus depois da ressurreição, ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto, numa versão que foi lançada em português recentemente, a Bíblia de Charles Spurgeon, Bíblia de Estudos e Sermões de Charles Haddon Spurgeon. É interessante essa versão aqui, tá? Eu vou ler aqui os primeiros 4 versos de Romanos, tá? Capítulo 1. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois da ressurreição de Cristo, fica comprovada a descendência divina de Cristo. Cristo viera de Deus, se tornará um de nós para nos resgatar da maldição do pecado, e isto fica comprovado, porque Deus, Espírito Santo, o traz de volta à vida. E essa ressurreição de Cristo, o fato de Cristo voltar à vida, depois de passar por uma morte horrenda, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, tudo o que ele, Cristo, fez em vida foi aceito por mim. É como se Deus estivesse dizendo isso por nós. E agora ele é designado o meu filho, a quem elegi. Ele é o representante de todos os outros filhos a quem eu escolhi lá na eternidade. A ressurreição de Cristo, ou seja, o Espírito Santo fazendo com que Cristo volte à vida, nos traz essa mensagem maravilhosa de que tudo o que Cristo havia realizado em vida e em morte fora aceito por Deus. A situação está resolvida. A situação está solucionada. O problema está solucionado. Não existe mais litígio entre eu e Deus, entre você e Deus, por conta do que Cristo fez em vida e morte. E a prova foi a sua ressurreição. Foi o fato do Espírito Santo ter trazido de volta à vida a esse Cristo maravilhoso. O Espírito Santo entra na história da salvação, na consumação ali do ato salvífico de Cristo, trazendo-o à vida. Por quê? Porque ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Cristo era 100% homem. E como 100% homem, ele só poderia voltar à vida através da ação de Deus. É algo misterioso que nós não sabemos explicar. A Bíblia nos revela, e como crentes na palavra de Deus que nós somos,
nós a aceitamos, sem questionar. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde e te livre do mal, em nome de Jesus.